Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, cá estamos nós, nos nossos minutos de reflexão, para darmos continuidade ao nosso estudo, à nossa conversa sobre o Livro dos Espíritos. Então, hoje, continuando o capítulo 4, lá da parte 2ª do Mundo Espírita, que é o capítulo que trata da pluralidade das existências, nós vamos entrar aqui no item número 4, que são as transmigrações progressivas. Aí vocês vão perguntar para mim, o que é isso, Valéria? Que palavrão é esse? O que é transmigração? Transmigração é a ação da gente passar de um lado para o outro, como migrar de um país para outro, de um estado para outro. Só que aqui trata-se da mudança de um grau para outro do espírito dentro da escala espírita. Todo mundo lembra da escala espírita, dos degraus de progressão, que nós estudamos. Então, transmigração significa aqui para nós a mudança do espírito de uma ordem de grau para outra ordem, até chegar ao espírito puro, certo? E isso aqui é tratado no Livro dos Espíritos, nas questões 189 até 196. Já vimos o que é transmigração, mudança, não é? E aqui diz que as transmigrações são progressivas. Claro que são, porque não é de uma vez. O espírito, encarnado ou desencarnado, não sai do degrau 1 e pula para o degrau 10. Não é assim. É sucessivamente, progressivamente, de acordo com o quê? Aquela frasezinha que a gente vive falando às vezes, De acordo com a evolução espiritual. Certo? Então vamos lá. Questão 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Será que desde a sua primeira encarnação, desde que o espírito foi formado, ele tem todas as faculdades, todos os conhecimentos plenos? Claro que não, gente? Para o espírito, da mesma forma que para o homem, também existe uma infância, Na sua origem, a vida do espírito é apenas uma intuição, ela é instintiva, ele mal tem conhecimento de si mesmo e dos seus atos. A inteligência, a faculdade da inteligência, vai se desenvolvendo pouco a pouco, através do quê? Das diversas encarnações, ok? E aí acontece o quê? E na primeira encarnação, qual que é o estado da alma? Nós já vimos aqui que a alma é o espírito encarnado, Então, na primeira encarnação, como que é o estado dessa alma? Conforme que a gente acabou de dizer aqui, é o estado da infância na vida corporal. É uma criança. Quando nós temos um filho, vamos criando, ele vai crescendo, a gente vai orientando, tudo até que ele se torne um adulto útil, A sociedade. O espírito também. Na primeira encarnação dele, ele é uma criança espiritual. E a inteligência, a faculdade do conhecimento, está só desabrochando. É como se a alma estivesse ensaiando para a vida plena, E aí vem a questão 191, que fala assim: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância. Aí, gente, é uma infância relativa, mas elas já são almas desenvolvidas. A questão é que nutrem paixões, certo? Aí a gente pode perguntar, como o Alan perguntou,
Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Aí eles responderam, de desenvolvimento sim, mas de perfeição não. As paixões são sinal de atividade de consciência que o espírito encarnado, que a alma tem de si mesmo. Agora, na alma primitiva, tanto a inteligência quanto a vida ainda estão naquele estado de germe, né? Está começando, estão na infância. A vida do espírito, gente, conjuntamente falando, apresenta as mesmas fases que nós observamos na nossa vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao estado de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos, e por períodos a gente entende aqui sucessivas encarnações, para chegar ao estado de adulto, que é o da perfeição. Mas com a diferença de que para o espírito não existe declínio, não existe velhice, como existe na vida corporal. A vida do espírito se compõe de uma série de encarnações, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, certo? Aí vem a questão 192. Será que pode alguém, por ter um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os degraus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por todos os degraus intermediários? Nós já vimos que não. Porque, gente, o que o homem julga que é perfeito, que é a perfeição, está muito longe da perfeição espiritual. Existem qualidades que são incompreensíveis para nós neste momento. O homem pode ser tão perfeito quanto comporta a nossa natureza humana, que é claro, essa natureza humana, por melhor que ela seja, por mais adiantada que esteja, nem de longe é a perfeição absoluta. Mas quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, menos longas e penosas, e serão as provas que ele ainda vai ter que passar, né? Mas será que ele pode já, nessa vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura que tenha menos amargura? Aí é o contrário, né, gente? Claro que pode. Ele pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho através do quê? Da compreensão da vida espiritual e de optar por caminhar pelo caminho do bem. Porque só uma pessoa encarnada com uma alma, né, totalmente descuidada, permanece sempre no mesmo ponto. Que nós já vimos aqui, né, que a progressão espiritual, ela é definitiva, ela é fatal. A alma pode progredir ou estacionar, regredir não pode nunca. Então, aquilo que nós já conseguimos em qualidades morais e espirituais, nós não perdemos, ok? Aí vem a questão 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Aí a resposta é clara. Com relação à posição social, sim, mas como espírito, não. Conforme nós acabamos de falar, aquilo que já amealhamos de características morais boas, nós não perdemos. Agora, quanto à posição social, sim. Nós temos um exemplo nos livros do Chico. Lá no livro Há 2000 anos, né, da psicografia do humano, o Públio Lentulus era o que? Era um senador romano, cheio de preconceitos, uma opção de coisa, e nessa vida, como o Públio Lentulus, ele conseguiu amealhar características morais que ele não tinha, boas. O que aconteceu?
Algum tempo depois, né, ele reencarnou, inclusive, isso está no segundo livro, chamado 50 anos depois. Nessa outra encarnação, ele encarnou como escravo, não tinha direito nenhum, passava todo tipo de dificuldade, porém, as características morais que ele adquiriu continuaram com ele, apenas a sua posição social mudou, ok? Por quê? Por que ele conservou as características? Porque o espírito não pode degenerar, conforme nós já falamos, não é? E a alma de um homem perverso, gente? Ela pode tornar-se a alma de um homem de bem? Que é o contrário do que a gente falou, né? É claro que pode, desde que essa alma tenha se arrependido de suas más ações. E aí, quando a alma, o espírito está lá desencarnado, é um espírito mais perverso, ele se arrepende das suas más ações e ele volta a encarnar, aí certamente vai se tornar um homem melhor, uma alma melhor. E essa possibilidade dessa encarnação, para isso, para ele já é uma recompensa. Ok? A marcha dos espíritos, gente, é progressiva. Nunca retroage. Não é retrógrada, de forma alguma. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a qual já chegaram. Certo? Aí vem a questão 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Ô, gente, em primeiro lugar, a alma que crê nisso, que pensa dessa forma, é porque ela não crê em nada. E a ideia de um castigo atual, futuro, não vai refrear os instintos dele, não. Porque a própria razão dele repele isso. E essa ideia conduz a quê? A incredulidade a respeito de tudo de fato. Um espírito imperfeito pode, durante a vida corporal, pensar dessa forma: ah, vou continuar fazendo besteira porque depois eu morro, reencarno, e aí eu tenho direito tenho possibilidade de melhorar. Mas quando ele se liberta da matéria, quando ele deixa de ser alma e passa a ser espírito, ele vai pensar de outro modo. Porque ele logo vai verificar que fez um cálculo errado. Pois é. E então ele vai ter um sentimento oposto a esse, que ele trará consigo para uma nova existência. Questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Será, gente? É verdade. É exatamente isso. O espírito só progride através das reencarnações. Quando é uma alma, ou seja, um espírito encarnado, ele vai se melhorar nas provas pelas quais ele vai passar aqui no mundo físico. E como é que ele melhora? Evitando o mal e praticando o bem. Tão simples, né, gente? Simples demais. E aí? O corpo, é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, é o espírito que influi sobre o corpo. Vocês que estão aí assistindo a gente, o que vocês acham? Gente, nós já vimos aqui que o espírito é tudo. Então é o espírito que influi sobre o corpo, porque o corpo é uma simples veste que apodrece. Nós já estudamos anteriormente, né, a questão da morte, né, e vimos que o corpo volta ao pó, como se diz, né? Então, gente, o espírito é tudo.
é Ele que comanda o nosso cérebro, é Ele que comanda as nossas ações. É isso tudo, certo? Então nós terminamos aqui, gente, o item 4, né, do capítulo 4, que falava das transmigrações progressivas, ou seja, das mudanças progressivas. Nós vamos falar aqui rapidamente, que ainda temos tempo, sobre um assunto muito interessante, que é o item 5, que fala da sorte das crianças depois da morte. O que acontece, gente, com as crianças depois da morte? Aqueles espíritos, aquelas almas que desencarnam em pequena idade. O que acontece quando elas chegam do lado de lá? Né? Aí vem a questão 197, que diz o seguinte: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? É claro, gente, muitas vezes ele é muito mais adiantado espiritualmente do que o adulto que está aqui. Por quê? Pode ser que ele já tenha vivido muito mais, muitas experiências corpóreas e tenha adquirido o quê? O que a gente adquire quando a gente vive diversas experiências corpóreas? A gente soma mais experiências. Sobretudo se com essas experiências o espírito progrediu. Então sim, muitas vezes o espírito de uma criança é muito mais iluminado, é muito mais adiantado do que um espírito que viveu toda a vida e morreu depois já. Aí o aluno curioso, né, perguntou: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Aí eles responderam: isso é muito frequente, gente. Aí ele fala: não os vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? A gente vê, gente. Muitas vezes a gente conhece famílias que têm filhos, crianças, que têm uma maneira de pensar e agir totalmente contrária ao do pai ou da mãe, e a gente percebe, fala: poxa, de onde que esse menino tirou essa calma? De onde que esse menino tirou essa paciência? Porque do pai e da mãe não foi. Agora a gente já sabe onde foi. De onde? Das vidas anteriores que ele aproveitou para progredir, né? E aí a 198: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Gente, aí é uma questão muito relativa. Por quê? Se ele não praticou o mal, ele também não teve tempo de praticar o bem. E por isso Deus não vai deixar que ele seja isento das provas que ele ainda tenha que padecer, né? Agora, se ele for um espírito puro, ele vai ser um espírito puro não porque ele esteve no corpo de uma criança, mas porque ele já progrediu até a perfeição. Que maravilha, né? Então, gente, por que será que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Gente, a curta duração da vida de uma criança pode representar para aquele espírito apenas o complemento de uma existência que foi precocemente interrompida antes do momento que teria que terminar. E também outra coisa que é o mais comum: a morte de um filho em tenra infância geralmente constitui provação ou expiação para as almas que nesta vida são os pais dele. Provação essa muitas vezes pedida por eles mesmos, dada a necessidade de cumprir as provas. Para o quê? Para a evolução espiritual. E o que acontece então com o espírito de uma criança que morre pequenininha? Ora, claro, ela vai recomeçar uma outra existência, né? E aliás, gente, não é racional, não é lógico a gente considerar a infância como um estado normal de inocência. Nem toda criança é pura, nem toda criança é inocente. A gente não vê muitas vezes
crianças pequenininhas que já têm os piores instintos, numa idade que ainda não tiveram nenhuma influência da educação. Algumas crianças existem que parecem trazer ao nascer a violência, a falsidade, a perfídia, até o pendor para o roubo, para os assassinatos, apesar dos bons exemplos que recebem de todos os lados. A gente não vê isso? Claro que vemos. Eu mesmo, como advogada, há anos atrás, quase 20 anos atrás, me vi diante da situação de uma criança de 9 anos que assassinou o próprio irmão de 4 anos. De onde veio esse pendor para a maldade? Nele. Porque os pais não eram assim. Aí a mãe, eu lembro que ela comentou comigo: doutora, desde que ele nasceu, ele é desse jeito. De onde veio isso? Das existências anteriores. A lei civil, gente, a lei dos homens aqui, ela vai absorver todos eles desses crimes, né? Tá aí, né? O Código da Infância e da Juventude, porque ela diz que eles fizeram sem o discernimento completo. E ela tem até razão, porque de fato o que eles fazem é mais por instinto do que intencionalmente. Nós que temos a bênção de conhecer a doutrina espírita, sabemos que esse instinto nada mais é do que o que eles já trouxeram de outras vidas e não conseguiram se livrar dos baixos instintos. Então a gente já sabe de onde provém esses instintos tão diversos em crianças da mesma idade. O Zezinho é legal, o Joaquim é bravo. Então, de onde será que provém? Né? Das vidas anteriores. As crianças que se revelam viciosas, isso é a palavra deles, é porque seus espíritos progrediram menos. Então, o que a gente tem que fazer? Entender, tutelar, orar e tentar ajudá-los a modificar isso em terra infância. Certo? Terminamos aqui então o item 5 e rapidinho, nós ainda temos 5 minutinhos. Nós vamos fazer o item 6 também, que é bem pequeno, porque dá só uma guaribada rápida, né? O item 6 é o sexo nos espíritos, que é tratado nas questões 200 a 202. Pergunta 200 é interessantíssima. Tem sexo nos espíritos? Aí eles respondem: não como nós entendemos, não como gênero masculino e feminino, e não com as necessidades sexuais que a alma encarnada tem. Por quê, gente? Porque os sexos, a demarcação de feminino e masculino, depende do organismo, né? Depende do corpo. Entre os espíritos, o sexo é sinônimo de amor e simpatia, mas baseado na semelhança dos sentimentos, né? Aí é 201. Em nova existência, pode um espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? É claro que pode. São os mesmos espíritos que animam os corpos dos homens e os corpos das mulheres. E a última questão aqui: quando errante, o que é errante? Quando está na espiritualidade. O que o espírito prefere? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Gente, isso não importa para o espírito. O que guia a escolha dele são as provas que ele vai ter que passar. Os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres. Por quê? Porque eles não têm sexo. Porque eles têm que progredir. Cada sexo, com cada posição social, proporciona provações e deveres especiais. E com isso eles vão ganhando o quê? Experiência. Aquele que só tenha reencarnado como homem, só saberia o que sabem os homens. Certo? O que acontece, gente? É que em algumas situações, os espíritos estão agindo tantas vezes, tantas encarnações em apenas um gênero, que quando há necessidade de retomar
em um sexo oposto, ele encontra dificuldade de adaptar-se à sua nova condição biológica, resultando dessa forma o quê? Na homossexualidade. Aqueles de vocês que tiverem intenção, que tiverem vontade de estudar mais a fundo a homossexualidade, à luz da doutrina espírita, a coleção do André Luiz tem 2 livros excelentes que tratam sobre isso: Ação e Reação e Sexo e Destino, ambos pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. E nós ficamos por aqui, tendo uma notícia boa, que eu falei agora mesmo com a Ana Cláudia. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões, e nós já fizemos 202, significa que nós já estudamos o quê? 20% do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Gratidão a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.